Olá, eu sou a Beatriz, nós somos alunos da Universidade Embi Morumbi do curso de Nutrição. Temos presente alunas do terceiro ao quinto semestre e vamos conversar um pouquinho sobre nutrição clínica focada em nefrologia. Como convidada especial, nós temos a nutricionista Maria Fernanda Nalfa. Ela fez especialização em nefrologia, ela tem muitos anos de experiência na área e, consequentemente, muito conhecimento. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a profissão e também tirar nossas dúvidas sobre a área. Mais uma vez, Fernanda, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e estar presente aqui Boa hoje. noite, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Meu nome é Maria Fernanda Naufer, eu sou nutricionista. Eu sou formada pela PUC de Campinas, me formei em 2004 e quando eu me formei eu vim fazer especialização aqui em São Paulo, na Unifesp, né? Passei na especialização, que era integral, e era sobre saúde, alimentação e saúde e alimentação infantil. Aí eu fiz um ano, né? E aí depois eu fiz meu mestrado também na pediatria, mas voltado para nefrologia. Meu mestrado eu avaliei crianças renais crônicas, onde eu avaliei dosagem de grelina total, acilada, leptina, em crianças em tratamento conservador, em diálise e um grupo controle. Foi um estudo bem legal, um estudo inédito. E a partir daí, né, 2007, eu comecei a trabalhar, então, com pacientes renais crônicos. E comecei a trabalhar também em clínicas de diálise. Então, eu fazia meu mestrado na Unifesp e trabalhei durante 8 anos na diálise da Penha, trabalhei na diálise da OSEC, trabalhei no Hospital Jaraguá, que ficava em Moema, na diálise lá, hoje nem existe mais esse hospital. E por 14 anos eu trabalhei também na clínica de hemodiálise Santa Rita, né? Na clínica de nefrologia Santa Rita. Em 2014 eu fiz meu doutorado, entre 2014 e 2018. Aí eu já mudei um pouco de assunto. No doutorado a gente avaliou a influência da obesidade, dos distúrbios de sono e humor em mulheres na pós-menopausa, também na Unifesp. Nesse período eu entrei no Instituto do Sono, né, e comecei a trabalhar a nutrição dentro do sono. E por incrível que pareça, não tinha nutricionista dentro do sono. Então eu vi uma porta bem grande para a gente lá dentro. Comecei a estudar também o sono, a influência da nutrição na qualidade do sono e meus cachorros. E hoje eu sou representante do Conselho de Nutrição dentro da Associação Brasileira do Sono, né? Então continuo trabalhando muito com nefro, gosto muito de nefro, principalmente no consultório, hoje eu trabalho muito com nefro. É uma área que a nutricionista faz toda a diferença, a gente consegue mudar os exames para melhor, a gente consegue fazer uma grande diferença para o paciente. Finalizei meu doutorado, hoje eu faço um pós-doc também na Unifesp, eu dou assistência à pesquisa no INCOR, na USP, eu presto também consultoria a uma universidade internacional que se chama Vivesano, sou professora de pós-graduação, de algumas pós-duais, tem da Unifesp, também da Vivesano, e é isso, acho que é isso. Fernanda, você pode explicar para quem está escutando o que é a nutrição focada em nefrologia? Sim, dentro da nefrologia, né, que é a parte renal, existem várias patologias, né? A que eu mais trabalho é a doença renal crônica, que é a perda da função renal. E existe dois tipos de tratamento: o tratamento conservador, que é quando o paciente tem a doença renal crônica, mas ele ainda não está em fase dialítica, o rim dele ainda funciona uma porcentagem suficiente que ainda não precisa de diálise, e a doença renal crônica terminal, que é quando o rim já não dá conta do recado e precisa então do tratamento dialítico ou do transplante renal, né? Em tratamento conservador, a gente precisa poupar o rim. Então, a gente precisa controlar a creatinina, né? Que quanto maior a creatinina, pior a função renal. A gente precisa controlar a ureia, que a ureia aumentada, né, ela é muito tóxica para o organismo, e a ureia aumentada é uma das maneiras da gente ver que o rim não está funcionando bem. Tem o potássio, que quando o rim não funciona bem, ele começa a não excretar potássio em quantidade suficiente e aumenta no sangue, né? Causa hipercalemia. E isso é muito perigoso, principalmente para doenças cardiovasculares, entre muitas outras coisas. No tratamento conservador, no consultório, eu trabalho principalmente com tratamento conservador. Qual é a nossa principal conduta como nutricionista? A restrição da proteína. Quanto mais proteína o paciente consome, é a degradação da proteína que libera ureia, né? E a proteinúria, que é muito comum no paciente renal, que é quando tem a perda da proteína pela urina, a proteína é uma molécula grande que não deveria estar passando ali, né? E a proteinúria acaba lesionando o rim também. Então, a principal conduta que a gente tem é a restrição da proteína na dieta para tentar estabilizar a função renal e reduzir também a ureia, tá? Aí, quando o paciente... E aí, essa é a principal conduta, né?
Fora isso, no conservador, a gente vai ver qual é a patologia de base do paciente, porque a grande maioria dos pacientes que perdem a função renal é ou por diabetes controlada, ou por hipertensão não controlada, ou por ambos. E aí, então, você tem que também controlar diabetes, hipertensão, né, e uma dieta adequada para, então, poupar o rim e manter esse paciente o maior tempo possível em conservador. Isso pode ser por anos, ou se ele não consegue controlar tão bem, por algum tempo, né? Quando o paciente já perdeu a função renal e ele está em diálise, em tratamento dialítico, aí a dieta tem que ser mais voltada para repor a proteína que ele perde na máquina, porque aí ele perde muita proteína na máquina e a gente tem que dar um aporte proteico maior do que o ideal para uma pessoa saudável, para repor essa proteína e ele não entrar em catabolismo, que é a perda de massa magra. Ao mesmo tempo, na diálise é muito comum o aumento do potássio, e o potássio é muito perigoso para o coração. Então, a gente tem que restringir ou controlar o potássio na dieta. Então, tem as frutas ricas em potássio, as frutas menos ricas, né, mais pobres em potássio, então você divide e oferece mais aquelas que têm menos potássio. Tem a orientação de cozinhar, né, tira a casca dos legumes, como da abóbora, batata, corta para aumentar a superfície de contato com a água e cozinha muito bem cozida, em média 60% do potássio sai nessa água. O paciente despreza a água, então, para depois refogar, fazer o alimento. A gente dá dicas para o controle do potássio, né? Evitar suco de fruta, né? Por exemplo, a laranja é uma fruta que tem muito potássio. Um copo de suco de laranja vão ter 4, 5 laranjas lá dentro. Então, uma bomba de potássio, paciente renal não pode, né? Nessa fase, que também não é comum no tratamento conservador, o fósforo costuma aumentar. Então, principalmente leite, derivados, feijão, são alimentos ricos em fósforo. Então, muito do controle do paciente, dos exames do paciente renal, é feito pela alimentação, né? E a gente tem que equilibrar tudo para, ao mesmo tempo que restringir algumas coisas, a gente não deixar o paciente deficiente em algumas outras vitaminas e minerais, né? Outra coisa que a gente controla muito na diálise é a ingestão de líquido, porque o paciente já muitas vezes não urina o suficiente, a água fica retida no corpo, então a gente também tem que controlar a ingestão de líquido deles, a ingestão hídrica, e aí faz um cálculo, né, o quanto ele urina em 24 horas, mais 500 ml. Então tem paciente que urina só 300 ml por dia. 300 mais 500, esse paciente só vai poder tomar 800 ml de líquido por dia. Isso contando chá, é muito pouco, né? E aí eles têm muita dificuldade, o paciente que não consegue restringir líquido, ele chega muito inchado na diálise, às vezes ganha 4 quilos entre uma diálise e outra, a gente tem que tirar todo esse líquido em excesso e o paciente passa mal. E aí o paciente pode entrar em desnutrição. Então, a nutrição excessivamente, é essencial para o paciente renal, tanto é que é obrigatório ter nutricionistas em clínicas de diálise. Toda diálise tem que ter. Como que é a área? Tipo assim, como é o mercado? Tem mercado para isso? Ou se é muito nichado, muito específico? Quanto tempo de estudo, essa especialização, né? Pode contar um pouquinho para a gente? Sim, eu acho que uma especialização, uma pós-graduação de 1 ou 2 anos já é o suficiente para você ter uma boa base de como é a nutrição dentro da diálise. E vocês vão ver, né, quando vocês se formarem, que na universidade, a PUC, o último ano era até. Como é que fala? Como é que é o último ano de vocês? É É, estágio? estágio. O nosso Isso. também era estágio, e isso é muito bom, porque a gente entra na prática, mas mesmo assim a gente sai muito insegura, né? Ainda a gente precisa de uma prática. Então, a teoria sempre vai ser importante, mas é na prática que depois, apanhando um pouco, vocês vão aprender muita coisa, né? O mercado dentro da nefrologia é bom. Por exemplo, eu tenho muita procura de nefro no consultório, porque existem muito poucas pessoas especializadas na área. Mas o que que eu percebi ao mesmo tempo, né? Vou ser sincera, diálises, elas foram compradas por grandes empresas, né? Então, quando eu comecei, em 2006, a trabalhar na clínica de nefrologia Santa Rita, na Penha, elas eram clínicas satélites e os donos eram médicos nefrologistas. Agora tem duas grandes redes, a da Vita e a Fresenius, e elas estão dominando a diálise, né? Então, apesar de ter mercado, o salário está tão valorizado como era antes. Porque como elas dominaram o mercado, elas colocaram o salário não só do nutricionista, mas de todo o profissional da nefrologia num patamar um pouco que deixa a gente um pouco decepcionado. Desvalorizado. É. É isso, tem mercado, mas a gente tem que
se destacar um pouco e tentar lutar também pelos nossos direitos, né? E é isso. Nós fizemos uma pesquisa, né, onde vimos que mais de 10 milhões de pessoas sofrem com problemas renais no Brasil, e dentre elas, 90 mil estão em diálise. E, de acordo com o Ministério da Saúde, esse número vem crescendo. Eu queria saber com você como que é trabalhar com diferentes faixas etárias e se existe alguma possibilidade, né, de recuperação, dependendo da idade, no caso, na recuperação dos rins. Chance de recuperação renal, né? A doença renal crônica, ela é progressiva e irreversível. Infelizmente, quem chega na fase dialítica, a única maneira de não fazer o tratamento é transplante renal, né? Não existe a chance de recuperação. Existe recuperação na insuficiência renal aguda, né? Então, tem paciente, por exemplo, que passa por uma cirurgia e tem uma perda de função renal instantânea ali, né? Às vezes tem que dialisar e depois recupera. Mas é só quando é aguda. Quando é crônica, não. E a gente trabalha com pacientes de todas as idades, inclusive eu fiz o meu mestrado em crianças renais crônicas. É bem difícil, são crianças que se desenvolvem pouco, né? É bastante sofrido pegar acesso de criança, que as artérias são muito menores, às vezes as artérias são muito menores. Mas a grande maioria da população em diálise é idoso, né? Porque, como eu disse, a diabetes, hipertensão, que são doenças que acometem mais as pessoas mais velhas, diabetes tipo 2, né? Hipertensão. E a perda da função renal vai ser dada a longo prazo, né? Então, normalmente, o paciente chega em diálise já na terceira idade. Então, a grande maioria do nosso público é de pacientes idosos, e como a população de idosos vem crescendo no Brasil, né, a nossa pirâmide populacional tá invertendo, né, menos crianças e mais idosos, cada vez tem mais, cada ano que passa, aumenta mais a quantidade de pessoas em diálise. A gente queria conversar um pouco sobre o tratamento humanizado, porque a gente sabe que a doença crônica ela afeta o paciente tanto fisicamente quanto mentalmente, né? E a gente queria conversar sobre o quanto o tratamento humanizado afeta o sucesso da dieta do paciente. O tratamento humanizado faz toda a diferença, né? Porque o tratamento na doença renal crônica, como se diz, é crônica, ela é irreversível. Então, o paciente, por exemplo, se ele está em diálise, ele tem que fazer diálise no mínimo 3 vezes por semana, pelo menos 4 horas por dia, muitas vezes para o resto da vida, ou ele tem que transplantar, né? Sem função renal a gente não sobrevive. Ou faz diálise ou transplanta, e muitas vezes o transplante ou o paciente não pode, ou não tem um doador vivo e precisa esperar na fila e dura anos, né? Então, como é uma doença crônica, o tratamento é por um longo prazo, né? A humanização é essencial para que ele se sinta acolhido e para que a conduta perdure, né? Porque o paciente chega assustado, está em diálise, e aí ele segue as orientações, mas com o tempo vai desanimando, sabe? Lá, eu tô aqui, não saio dessa máquina. Uma depressãozinha é muito comum, tá? Em paciente dialítico. E se o tratamento não é humanizado, se não é individualizado, se a gente não dá a devida atenção, a tendência é esse paciente ir desistindo do tratamento, e aí as consequências são sempre muito negativas. Então, o tratamento humanizado é fundamental, tá? E aí, em diálise, a gente tem que realmente bater nessa tecla, porque são muitos pacientes, por exemplo, na Clínica Santa Rita eram 300 pacientes, né? Você tem que atender muitas pessoas, às vezes o seu tempo é muito corrido, e você tem que preencher formulários e fazer evolução, e o paciente às vezes fica um pouco de lado, sabe? Você fica mais no resolver os problemas do que atender individualmente o paciente. Então, o tratamento humanizado é essencial para a efetividade do tratamento renal, e isso deve ser sempre levado em consideração pelos profissionais, né? A gente sempre tem que dar uma repensada, né? Porque o dia a dia, fiquei 14 anos na diálise lá da Santa Rita, por exemplo, o dia a dia vai consumindo a gente, às vezes a gente esquece que o paciente está ali, né? E precisa de uma atenção individualizada. Eu queria fazer duas perguntas referente ao transplante, porque eu acho que hoje, não só em doenças renais, né, as pessoas, enfim, as doenças em si, o transplante em si, as pessoas têm muitas dúvidas referente, né? Então, eu queria perguntar primeiro, quais são os principais cuidados após esse transplante referente à alimentação? Quais são os principais? O paciente, depois do transplante, a dieta fica um pouco mais liberada, né? O principal é continuar controlando pressão e glicemia para poupar esse novo rim, né? E o transplante faz com que o paciente tenha que tomar muito corticoide para evitar rejeição
ao rim novo, ao transplante, tudo, e isso deixa ele muito inchado, né? Então, a restrição de sódio é uma das principais condutas pós-transplante renal, né? E fora isso, fazer exames de rotina e ver se alguma coisa está fora ali do lugar. Se tiver, aí a gente tem que controlar pela alimentação. Mas normalmente a principal conduta é a restrição de sódio e uma dieta balanceada, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é que paciente renal não pode comer carambola. Carambola tem uma toxina que pode ser letal. Então, paciente com doença renal é proibido de comer carambola, né? Então, essa é sempre uma conduta que o nutricionista tem que dar e que muitos não sabem, né? Uma vez serviram, acho que nos anos 70, suco de carambola numa sessão de diálise e muita gente passou mal, e aí dá soluço, confusão mental, convulsão e óbito. E foi aí que descobriu, né? Então, é outra orientação que a gente vai dar para o paciente que transplanta é nunca comer carambola, tentar ter uma dieta balanceada, bastante líquido, pouco sódio, e, infelizmente, o enxerto, né, que é o rim, a gente chama de enxerto transplante renal, não costuma ser vitalício, né? Tem um prazo de duração. Então, ele tem que fazer acompanhamento e caso esse rim venha a começar a parar de funcionar, voltar ao tratamento conservador, de restrição de proteína e tudo mais. Legal. E você acabou respondendo a outra pergunta que eu ia fazer referente a isso, né? Que às vezes as pessoas acham que uma vez transplantado, acabou. Às vezes não vai precisar ter mais nenhum cuidado. Mas aí surge uma outra pergunta, né? Não tem problema, caso, por exemplo, a pessoa faça o transplante, pode ser que ela não, naquele momento, o corpo não tenha rejeitado. Mas depois de um bom, longo tempo, comece a rejeitar. Ela está apta a fazer um novo transplante? Ou é só uma vez? Não, ela está apta a fazer um novo transplante. Todo mundo pode retransplantar. Boa noite. As minhas perguntas, elas vão um pouquinho para o lado da nutrição esportiva, né? Que particularmente foi uma dúvida muito minha, que há pouco tempo cresceu muito nessa área esportiva e principalmente o uso desses recursos, né? E há pouco tempo atrás até surgiu o boato de que a creatina, né, que é um dos melhores suplementos no mercado hoje em dia, ela causava insuficiência renal. Aí deu um tempinho, né, eles desmentiram, mostraram evidências que isso não era verdade, mas eu gostaria de entender qual é a relação dessas duas coisas, da creatina e da função renal. Porque a creatina está ligada à proteína, aos aminoácidos, né? E o excesso de aminoácidos, de proteína, acaba sobrecarregando o rim e pode levar à perda da função renal. Então, a gente achava os cientistas achavam que a creatina poderia sobrecarregar o rim e isso acabar lesionando, né? Então, e eu também ficava receosa de prescrever, mas realmente, mesmo para paciente que já tem a perda da função renal, os estudos vêm mostrando que a creatinina não traz prejuízo, né? Então, parece que não tem. Eu fico receosa, confesso que eu fico receosa de passar a creatina para o paciente renal, só para o paciente renal, né? Para o não renal, não. Mas os estudos mostram que mesmo para paciente renal e conservador, ela não traria malefícios. Sim. Agora, na questão do whey, você já, né, falou bastante sobre essa parte da proteína, muita proteína, né, o excesso dela ser ruim para os rins. E hoje em dia isso está sendo meio normal, né? As pessoas acham que é só elas se entupirem de proteína que tá tudo certo, tudo ok, né? E essas pessoas, elas têm uma certa, eu posso dizer, uma chance de ter essa insuficiência só pelo fato de abusar das proteínas, mesmo tendo uma vida saudável? Se o paciente é saudável, se ele não tem nenhuma patologia que possa vir a sobrecarregar o rim, não. O excesso de proteína vai ser excretado pelo rim e a gente acaba dando conta do recado, né? Então, normalmente, isso não influencia. Aí tem pacientes que usam hormônios, né? Que a gente fala bomba, essas coisas, aí sim pode ser mais agressivo, né? Mas o whey protein não. Uma dica que você poderia dar para nós, futuras nutricionistas que estão se formando agora e que se interessam pela área da nefrologia, né? Quais as principais orientações e dicas que você daria para esse início? Tá. Primeiro, estudar, né? É sempre importante. A nutrição vem crescendo muito. E, infelizmente, sair da faculdade, você ainda não está apto para falar que você pode atender todo tipo de paciente, né? Então, a primeira dica que eu dou é para vocês se especializarem em nefro, caso vocês se interessem por essa área.
E dentro de grandes universidades, como a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde eu fiz, é um centro que eu recomendo, porque além da gente se especializar, a gente atende, né? Então, a gente tem essa parte prática. E eu acho que também é muito importante gostar, porque às vezes a gente quer seguir algumas áreas que estão na moda, que a gente acha que talvez vai dar um retorno financeiro maior, mas a longo prazo a gente percebe que a gente só vai ter retorno financeiro quando a gente realmente gostar daquilo que a gente está fazendo e acreditar naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente dá muito murro em ponta de faca, até você, às vezes, chegar com... Por exemplo, eu gosto muito de pesquisa, né? E a pesquisa tem um retorno financeiro muito ruim, né? Mas, como é uma área que é minha paixão, devagarzinho eu fui achando meu espaço ali dentro, entendeu? Enquanto que em outras áreas que eu tentei, eu vi que eu não tive o mesmo sucesso, mesmo sendo áreas que financeiramente poderiam ter um retorno maior. Então, eu acho que vocês têm que gostar da área que vocês escolherem, e nefrologia tem que ser isso também. E gostar de lidar com pessoas mais velhas e pessoas realmente doentes, né? Porque você pode trabalhar com esporte, com parte de estética, e aí você vai trabalhar com pessoas mais saudáveis, né? O renal é um paciente doente mesmo, então... E eu gosto mais, muito mais do que trabalhar com estética, né? Eu acho que o meu perfil é esse. Então, você tem que ter o perfil e se especializar. Legal, Fê. Fê, acho que das nossas perguntas que a gente tinha preparado era isso, mas como a gente falou, se a gente pudesse, a gente ficava a noite inteira, porque é muito bom saber mais, enfim, e saber por você, que foi super paciente com a gente também. Mas antes da gente finalizar, eu queria saber se as meninas têm alguma pergunta a mais pra Fê. Não, eu só queria agradecer, porque foi muito esclarecedor. Gostei muito de saber como que é a área. E o jeito que você fala, dá pra ver o tanto que você gosta de trabalhar com isso. Isso é muito importante. Legal. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu agradeço o convite. Mais uma vez agradecendo aqui o intermédio da minha mãe, que conseguiu a entrevista com você. A gente fica muito honrado por você ter aceitado e estar aqui disponibilizando o seu tempo e seu conhecimento para nos ajudar e ajudar quem estiver assistindo do pessoal da nossa sala. Então a gente agradece muito, muito obrigada mesmo. Prazer, meninas. Até a próxima. Até. Obrigada, Fê. Boa noite. Boa noite. Tchau.